Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma aula de História comigo, professor Dalton. Pessoal, aqueles dois recados de sempre: procure um local adequado para você estar estudando, e o segundo recado é: pegue o seu caderno e faça suas anotações. É essencial que você siga o passo a passo que eu deixei lá no Google Classroom para vocês, como deve ser feito: cabeçalho, semana, aula, tópicos, algumas frases que eu vou falar no vídeo aqui que eu quero que você anote. Não tenta fazer de qualquer jeito, não tenta me enrolar, porque não vai dar certo, você vai só gastar seu tempo e a minha paciência, beleza? Vamos lá para a gente falar sobre esse assunto extremamente interessante e importante, que é a Primeira Guerra Mundial. Para falar da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que destacar principalmente o que vem a ser o imperialismo. Antes de começar a guerra propriamente dito, o mundo já estava passando por uma série de mudanças. Por que essas mudanças estavam acontecendo? Vocês estudaram lá no 8º ano sobre a primeira revolução industrial, onde você tinha um mundo que produzia tudo manualmente, passando agora a fabricar coisas através de máquinas. E essas máquinas vão exigir uma série de mudanças na vida do homem. Primeira mudança que a gente vai ter, que vai ser drástica, vai ser a questão das matérias-primas. Os países que vão começar o processo de revolução vão precisar de mais matéria-prima para produzir, os seus produtos. O segundo vai ser a necessidade de mercado consumidor. O que isso vai gerar? A gente vai ter uma disputa entre os países por quem vai ficar com regiões do mundo que possam fornecer matéria-prima e também que sejam um mercado consumidor em potencial. Os países que vão ter o maior destaque nesse processo vão ser os países da Europa, com destaque para a Inglaterra e França. Tanto a Inglaterra quanto a França vão ser os países que vão ter o maior número de colônias. Sim, colônias. Na véspera aí da Primeira Guerra Mundial, nós temos o chamado neocolonialismo. Anota, N-E-O, colonialismo. É uma nova forma de colonizar. Qual que é o objetivo dele? Mercado consumidor e matéria-prima. Dessa forma, abastecendo as indústrias desses países europeus. Aqui nós temos imperialismo ou neocolonialismo, e vem esse processo de dominação aqui desses países europeus, que vai começar lá no século XIX e vai até a metade do século XX, aí, mais precisamente fim da Segunda Guerra Mundial. O que eles vão fazer entre eles? Preste bem atenção. Os países da Europa, visando essa necessidade, vão dividir a África e a Ásia entre eles. Eles vão levar uma mensagem de que nós estamos indo para ajudar esses países a se desenvolver e tudo mais, mas lembre-se, quais eram os dois objetivos? Anota: mercado consumidor e matéria-prima. Esses eram os objetivos do neocolonialismo. Eles só estavam indo lá para tirar o máximo de proveito que eles podiam daqueles países. Só que isso vai gerar uma série de disputas internas. A gente vai ver que esses próprios países da Europa vão começar a disputar entre eles esse mercado. Como eu falei para vocês, aqui nós temos esse capitalismo, que vai ser o capitalismo comercial, que vai surgir aí já com a Revolução Industrial. O imperialismo, que vão ser esses países europeus que têm mais armas potentes, que têm mais tecnologias sobrepondo sobre os outros. A necessidade de matéria-prima e mercado consumidor para poder suprir as suas indústrias e resolver o problema do excedente populacional. O que é isso? A gente vai pegar parte dessa população também que não está servindo no nosso país e vai mandar para essas novas colônias. Países que ganharam destaque: nós temos a Alemanha, que vai surgir aí na metade do século XIX. A Alemanha não existia como a Alemanha até a metade do século XIX. Temos a Áustria e Hungria, também, que é um país que vai ter um bastante destaque na Primeira Guerra Mundial. Inglaterra e França, duas potências que vão surgir aí na Revolução Industrial. Aqui nós temos as diferenças entre o colonialismo, que vocês estudam lá no 7º ano, que aconteceu quando foi o descobrimento do Brasil, dos Estados Unidos e de outras regiões, e o neocolonialismo, que vai ser esse que nós estamos estudando às vésperas da Primeira Guerra Mundial. As áreas de dominação lá no século XVI, Ásia, África e América. Já aqui no século XIX e XX, são os países que ainda não têm uma tecnologia ou um desenvolvimento comercial tão grande. Vai ser o continente africano, no geral,
e boa parte do continente asiático. As fases. Aqui a gente já está num capitalismo industrial financeiro, a gente já tem um desenvolvimento da indústria muito grande, já tem um comércio muito ativo entre países. Vamos ter como potências, aqui no século XIX e XX, a Inglaterra, Itália, França e Alemanha. Esses 4 países aqui vão estar bem em foco na Primeira Guerra Mundial. O objetivo, matéria-prima no século XVI, matéria-prima no século XIX. Só que aqui nós temos esse mercado consumidor. Eu vou produzir em grande quantidade. E para quem que eu vou vender isso? Quem vai comprar isso? Simples. Eu vou lá num país, tiro a matéria-prima deles e vendo o material. É como se eu falasse para você o seguinte: você tem um pé de algodão. Você vai me vender o seu algodão baratinho. E você vai comprar de mim a camisa de algodão, porque você não sabe fazer a camisa de algodão. Ou porque nós temos uma aliança e você tem que comprar de mim esse produto. Entendeu aí esse exemplo? Basicamente vai ser assim que os países imperialistas vão agir. Justificativa: uma missão civilizadora. Eles estão indo lá para levar a civilidade tanto para os países africanos quanto para os países asiáticos. A gente sabe que não era essa a missão deles, o objetivo. Aqui nesse mapa, nós temos aqui uma ideia de como ficou dividido o continente africano. Sim, o continente africano foi dividido, através de um tratado feito entre os países europeus. Esse tratado acontece na Alemanha, para que cada um possa explorar uma parte do continente africano, tirando ferro, tirando minérios, no geral, tirando pedras preciosas, se aproveitando de mercado consumidor. Se você prestar atenção, França e Inglaterra são os países com maior número de colônias. Elas eram as mais poderosas naquela época. Mas um país que vai chamar muito atenção na Primeira Guerra Mundial vai ser a Alemanha. A Alemanha vai crescer rapidamente, economicamente muito forte, muito organizada. E isso vai gerar um certo medo na Inglaterra. E a gente ainda vai ter uma guerra envolvendo a Alemanha e a França, onde a Alemanha vai vencer a França, que vai gerar um revanchismo na França, chamada de Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha ganha o território da Alsácia e Lorena. Sim, muitos nomes diferentes, muitos nomes difíceis. Calma. Aqui ainda, antes da guerra acontecer, a gente vai estar vivendo um dos melhores momentos da história, por assim dizer, que é o chamado de Belle Époque. O que vai ser esse período? Vai ser um período onde a economia está boa, estruturalmente os países estão crescendo, você tem cada vez mais um modelo francês a ser seguido, você tem fachadas bonitas. Lembra que a gente falou no Brasil sobre aquela limpeza dos grandes centros, alargamento de avenidas? Está muito ligado a esse período aqui de otimismo onde a sociedade estava vivendo, uma prosperidade econômica, um período de paz. Só que isso aqui ele vai acabar. A gente vai ver que o mundo não vai seguir muito por esse caminho por conta do imperialismo, neocolonialismo. Vou pular aqui várias páginas agora e vamos falar dos fatores que levaram à guerra. Primeira coisa que a gente tem, que eu já citei para vocês, é essa corrida imperialista. A gente tem países querendo fazer colônias, tirar o máximo de proveito dos outros países que são menos desenvolvidos tecnologicamente. A Inglaterra começa a perder essa supremacia para a Alemanha, que está crescendo muito rápido, apesar de ser um país pequeno e recente. A França, ela queria uma revanche por ter perdido a Alsácia e a Lorena. Anota, revanchismo francês, porque perdeu a Guerra Franco-Prussiana. Elas queriam de volta a Alsácia e Lorena. Professor, mas por que a França queria isso? Eram regiões ricas em minério de ferro, e esse minério de ferro era extremamente importante para a industrialização da França. E a questão das disputas por colônias na África e na Ásia. Todo mundo queria um pedacinho. Esse foi um dos primeiros motivos. Aqui a gente vai ter um outro fator que vai ser um que vai gerar a guerra de fato, que vai ser o nacionalismo. A gente vai ter nesses pequenos países da Europa um sentimento de pertencimento muito forte, um nacionalismo muito arraigado nas pessoas. Ele pertence àquele país, ele defende aquele país e ele não aceita que outros países acabem tomando o seu território ou invadindo o seu território.
De um lado a gente tem o pan-germanismo, onde os países, né, que estão ligados aí aos povos germânicos, que vão dar origem à Alemanha, né, e aí você tem a Alemanha propriamente dito, a Áustria, a Hungria e outros países menores. E do outro lado você tem o pan-eslavismo, que vai seguir essa mesma ideia, mas buscando a união dos povos eslavos. E aí são vários povos também. O que vai acontecer? Vai começar a ser formada uma série de alianças. Os países eles vão perceber que eles precisam se unir para eles ficarem fortes. Primeiramente, a gente vai ter a formação da Tríplice Aliança, onde a Alemanha e a Áustria e a Hungria, por seguirem o princípio do pan-germanismo, vão se unir. Consequentemente, a Itália vai se unir também aqui nesse grupo para se fortalecer economicamente. Então, a primeira aliança que vai ser formada é a Tríplice Aliança. Anote no seu caderno aí agora, eu quero ver nas suas anotações. Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Consequentemente, a França, percebendo aqui que a Alemanha havia feito, né, essa aliança, ela vai resolver se unir à Inglaterra, até para se fortalecerem e poderem lutar contra a Alemanha. A Rússia, por sua vez, não concordava com as decisões tomadas aqui, principalmente pela Áustria e Hungria, e vai acabar se unindo aqui na chamada Tríplice Entente. Anote, Tríplice Entente: Inglaterra, Rússia e França. Professor, por que cargas d'água eu preciso saber de Tríplice Aliança e Tríplice Entente? A guerra vai começar porque já existiam dois grupos organizados, formados e que não se aceitavam, tinham interesses em comum. E por conta disso, a gente vai ter uma guerra. Mas se eu falar para vocês que os dois países que vão dar de fato início à guerra não estão aqui ainda, aí você fala, meu Deus, tá difícil. Não está. Vamos lá. Nesse período que a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente se formaram, os países vão perceber que um conflito era iminente, ou seja, ia acontecer. Por conta disso, a gente vai ter essa corrida armamentista, né, que para a história é chamada de paz armada. Não tínhamos guerra, mas tínhamos uma possibilidade de guerra. E por ter uma possibilidade de guerra, a gente se prepara, a gente produz armas, bombas. E aí a gente vai ter muitos tipos de bombas e muitos tipos de armas que eu não vou citar agora. Eu posso até deixar o link desse slide aqui para vocês, porque ele tem muitos exemplos. Agora eu vou pular algumas páginas, eu vou para cá. Vamos lá. Como que a guerra vai começar de fato? Primeira Guerra Mundial. Então eu já falei de neocolonialismo, eu já falei dos interesses desses países imperialistas, falei das alianças que foram formadas. Mas entre essas várias situações, a gente vai ter o seguinte evento, o seguinte momento da guerra. Francisco Ferdinando, que é esse cara que você está vendo aqui, ele era o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro. Anote, Francisco Ferdinando era o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro. Ele era o próximo rei. E num dia importante lá para a Áustria, eles foram fazer uma passeata militar, né, um evento militar, e eles passaram na fronteira com a Sérvia. A Sérvia é um país eslavo, a Áustria é um país germânico. E aí o que vai acontecer? Um grupo denominado Mão Negra, tá? Anota aí, grupo denominado Mão Negra, vai planejar um ataque contra a vida de Francisco Ferdinando. Aí você fala, por quê, professor? Porque a Áustria-Hungria dominava a Sérvia e ela tinha uma imposição contra a Sérvia e eles não aceitavam isso. Então um grupo terrorista vai planejar um ataque. Esse ataque era planejado para quando a comitiva deles passassem, eles iam explodir o carro dele. Só que o que acontece? Na hora que a comitiva passa, acontece um ataque, só que o ataque não pega o carro dele, acaba pegando um outro carro mais à frente. O carro que ele estava consegue fugir, consegue sair, fugiu, né? Não foi atingido. Só que ele acaba indo parar num beco onde tinha um outro cara chamado de Gravilo Príncipe. Este cara aqui. E Gravilo Príncipe, percebendo que aquele lá era Francisco Ferdinando, ele, um membro da Mão Negra, ele saca sua arma e mata o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Se eu te perguntar qual foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, a morte do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando.
Isso vai estar no exercício. Espero que você tenha notado. A morte do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando. Ele então vai sofrer esse ataque, ele vai tomar esse tiro e vai morrer. Consequentemente, com a morte dele, né, vai começar toda uma investigação de quem fez, quem mandou, por que mandou. A Áustria vai querer invadir a Sérvia para procurar esses terroristas. A Sérvia vai falar, pera lá, não pode, é o meu país, vocês não podem invadir o meu país. Então a Áustria dá um ultimato. Olha, se em tantos dias vocês não permitirem que a gente entre no seu território, a gente vai declarar guerra ao seu território e nós vamos invadir. Aí a Rússia, que tinha interesse nesses territórios ligados à Sérvia, né, esses territórios eslavos, a Rússia vai falar, pera lá, se vocês invadirem a Sérvia, nós vamos declarar guerra a vocês. A Alemanha, como tinha aliança com a Áustria e a Hungria, falou, pera lá, amigo, se vocês invadirem ou se vocês participarem dessa guerra, nós vamos entrar em guerra contra vocês. Consequentemente, Inglaterra e França, que tinham alianças juntamente com a Rússia, vão defender os interesses da Rússia, que estava defendendo o interesse da Sérvia. Então você tem a Tríplice Entente entrando em guerra com a Tríplice Aliança para defender o interesse de outros países, né, que estavam ligados nesse conflito. E tudo isso começou por conta de um tiro. Sim, a Primeira Guerra Mundial começa por causa de um tiro. A morte do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando. Aqui o carro que ele estava, o uniforme. A guerra vai começar em 1914, tá? Próxima aula eu vou falar especificamente da guerra. Ela vai de 1914 a 1918. Na época foi chamada de a Grande Guerra. Ela envolveu muitos países e mais especificamente eu vou detalhar na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido os motivos pelo qual a guerra aconteceu e na próxima aula a gente foca na guerra. Capricha nas anotações, tá? Palavra-chave aí, você coloca aí tiro ou morreu. Anota. Você sabe, eu pedi muitas coisas específicas e espero que vocês tenham anotado. Até a próxima aula.